Sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula do nosso webinário de Prática Trabalhista Raiz, porque aqui eu só falo aquilo que eu acredito que vocês realmente vão precisar na prática, naquela hora da ansiedade, naquela hora da agonia. E vou contar outro segredinho para vocês. Olha, se eu pudesse fazer as pessoas entenderem e acreditarem que elas precisam de conhecimentos fora do direito, fora daquilo que a faculdade ensinou, para vencerem no direito, para vencerem com as ferramentas que elas conseguiram na faculdade, nós teríamos uma advocacia muito mais preparada e menos assustada, cometendo menos erros e tendo muito sucesso com seus clientes. Nessa aula, eu já vou te entregar aquelas dicas essenciais de quem realmente viveu isso na prática, para acabar um pouco com aquela ansiedade, com aquele terror noturno antes da primeira audiência, o que fazer com o meu cliente quando ele chega no fórum, o que dizer para não ser visto como um novato, alguém que está realmente começando ali na área trabalhista. O que acontece realmente dentro do fórum, né? O que o cliente, tanto reclamante como reclamada, esperam da gente como advogado ali naquele primeiro contato na sala de audiência, que muitas vezes é fria, não é nada convidativa. Isso tudo eu já vou te entregar hoje. Então eu quero que você diga aí, conversa comigo aí embaixo nos comentários, coloca teu nome, diz para mim de onde você é. Eu estou falando daqui de Manaus, não sei se vocês conhecem o Amazonas, terra quente de gente que gosta do direito do trabalho, te convido a conhecer também. Conta para mim quanto tempo de advocacia você tem, quais são as maiores dificuldades, se você assistiu a aula 1 e 2, me conta aí, ficou alguma dúvida, aquilo já te ajudou a atender o cliente empresa, o cliente empregado? Conta para mim. Deixa também, se for necessário, o contato através das minhas redes sociais. Qualquer lugar que eu estiver, eu vou fazer o possível para te responder, porque isso é muito importante para mim. É muito importante para a gente continuar esse trabalho de troca. Combinado? Combinado. Amigos, quando eu pensei no roteiro para gravar esse webinário, eu me coloquei no lugar de vocês. Eu comecei a advogar há 16 anos atrás e quando eu me formei não tinha WhatsApp, para vocês terem ideia, né? A gente trabalhava de forma completamente diferente. Eu acho que, não sei, talvez fosse extremamente mais difícil em relação ao acesso. A gente não tinha acesso. Os grandes advogados veteranos não tinham essa cultura de trocar experiência. Era aquele negócio, eu aprendi na marra, ralando o joelho, você vai aprender também. A gente tinha pouquíssimos cursos. Eu não consigo nem lembrar agora de algum curso realmente que efetivamente ensinasse prática trabalhista. O que a gente encontrava, ainda acontece hoje também, é cursos de prática que ensinam petição inicial, ensinam a redigir recurso, o que é extremamente importante. Mas o que eu senti falta e o motivo pelo qual eu estou aqui é que ninguém me contou como era que funcionava, e aí, e agora? Bonitinho, entendi a teoria, mas lá na hora, como é que eu faço? Porque eu tinha contato de alunos, de pessoas que faziam uma mentoria comigo, e eram excelentes alunos, estavam nota 10 em processo do trabalho, a teoria nota 1000, mas mesmo assim não conseguiam se livrar daquela ansiedade, daquele nervoso, daquele pescoço engasgado quando chegava na hora de botar na prática. Aline, estou angustiada. Aline, não me sinto seguro. Era isso que eu escutava. Então, meu objetivo aqui é esse. E é isso que você já vai levar dessa aula hoje. Se você está chegando por aqui agora, ainda dá tempo de assistir a primeira e a segunda aula, que são fantásticas em relação ao atendimento, ao conhecimento, onde que esse meu cliente na área trabalhista está, como tratar esse meu cliente, o que esse meu cliente quer de mim. Então lá, na aula 1 e 2. E, gente, no final dessa aula aqui, prestem atenção, eu vou deixar para vocês um material em PDF que é uma coletânea de peças, de requerimentos que eu uso na prática. Então eu baixei lá do meu computador, tirei nomes e tal, deixei o espacinho para vocês completarem e eu vou deixar esse material, que é um material que eu considero essencial, combinado? Então vamos recapitular, tá? Hoje já estamos na terceira aula. Já estamos aqui com o nosso cliente reclamante bem atendido, já fidelizamos, já entendemos o que ele quer. Lá na primeira aula eu já deixei para vocês um modelo de atendimento do reclamante, bacana, né? Que é um modelo que eu vim desenvolvendo ao longo do tempo, é um modelo que eu uso, tá lá no desktop do meu computador. A cada atendimento eu edito ele um pouquinho para ele ficar cada vez mais rico, é extremamente útil
a gente tem um roteiro de atendimento, porque aí depois que você vai passar para o computador para redigir a ação, ai, me esqueci de perguntar aquilo, aí às vezes já fica meio chato ligar de volta para o cliente. Então eu acho extremamente útil aquele roteiro, tá? Então o que você vai fazer agora? Depois que você já tem esse cliente, que você já entendeu que você vai entregar o que ele precisa e não o que ele foi lá, que ele quer, né? Já falamos sobre isso também. Você vai o quê? Parar e fazer a sua petição inicial. Petição inicial no curso de prática trabalhista, que eu tenho lá no Clicando Direito, muito bom. A gente fala assim bem pouco sobre como redigir a petição inicial, porque como eu falei para vocês, o meu objetivo é entregar a prática, tá? A petição inicial na área trabalhista, ela pode ser simples, ela até deve ser simples, mas ela deve conter exatamente tudo que você precisa, já pensando até o 3º grau, que é o TST. Por quê? Porque a gente não pode inovar. Eu não posso vir em recurso e dizer, peraí, tem um negócio super importante que eu me lembrei. Então trabalhe, treine para fazer uma petição inicial enxuta, bem feita, mas tem algo na petição inicial que não pode faltar. Vamos aqui para o slide. Quando eu comecei a advogar, gente, eu tinha mania de fazer uma tabelinha. Minha petição inicial tinha uma tabela. Tabela mesmo, daquelas que a gente monta lá no Word. Tabela da petição inicial. Isso eu recortava e colava para todos os meus processos, tá? Então, o que não pode faltar na petição inicial? Início, a data, tá? 1º de janeiro de 2019. Fim do contrato. 1º de novembro de 2019. Salário, remuneração, diferente de salário, né? Então, você vai colocar aqui, recebia R$ 1.500 de salário base, sei lá, se ele recebesse por fora, mais R$ 1.000 por fora, que depois, lá na frente, a gente vai explicar, sei lá, mais R$ 600 de alguma outra coisa. Tem que vir, tá? Aí, aqui você vai colocar função. Aline, ele exerceu 10.000 funções. Eu vou explicar tudo aqui na tabela? Não, coloca a última função exercida, tá? Sei lá, vou botar aqui caixa. Aí depois, lá no dos fatos, você explica que ele passou por várias funções e depois que ele foi caixa, tá bom? E aqui você vai colocar ainda o motivo da rescisão. Sem justificativa, aqui ninguém tem culpa ainda, que são dados. Motivo da rescisão, sem justa causa, com justa causa, pedido de demissão. Pronto! Vocês sabem por quê? Porque isso aqui é um resumo extremamente útil, tanto para você que vai fazer audiência, sei lá, daqui a 2 meses, 6 meses, sei lá, dia 1000 vezes, e você já esqueceu daqueles dados principais desse processo, como para quem vai receber o processo, o assessor do juiz, o próprio juiz. Ele vai ler a petição inteira. Eles leem, normalmente eles leem, lógico, se não for aquele livro de 200 páginas ali, mas normalmente eles leem. E são essas informações que eles estão procurando enquanto estão lendo. Entenderam a necessidade disso? Então ele vai bater o olho, tá, então entrou tal, saiu tal, já sei mais ou menos o que ele quer, o que esse reclamante quer. Passa para cima. Tá, a justificativa disso é isso, vocês estão entendendo? Então, dos fatos tem que ser feito bonitinho, todo legalzinho, mas essa informação não pode faltar. E vocês vão dizer, Aline, é sério que alguém faz petição inicial sem colocar isso? Sim, faz, e muito. Como eu trabalho mais fazendo contestação hoje em dia, várias petições iniciais eu pego, rodo, eu digo, gente, não é possível que a pessoa não colocou isso. Aí, às vezes, não está escrito, a gente tem que passar lá para os documentos, tentar descobrir mais ou menos até que dia a pessoa trabalhou, se ela já trabalhou, vocês estão entendendo? Então, o mesmo trabalho que eu tenho como advogada da parte adversa, o juiz vai ter, o assessor vai ter. Então, para que, né, dar mais trabalho para essas pessoas? Por que já não entregar o negócio mastigadinho, tá? E a contestação, gente, é a mesma coisa. A contestação, quando ela é feita, a gente tem que ficar de um lado o olho na inicial e do outro lado na contestação. No começo, quando eu comecei a fazer contestação, eu imprimia as iniciais. Sou do tempo do processo físico, não esqueçam. Então, o que eu fazia? Botava a inicial paradinha no papel e ia ticando com a caneta todos os pontos. A contestação é a forma que você tem de impugnar aquele pedido. Então, tem que vir
tudo na contestação. O que você esqueceu de contestar, o que você não mencionou, o que o juiz vai entender? Que você, concordou. Nossa, Aline, sério, mas às vezes realmente tem petição inicial com 2.000 pedidos e a gente fica ali e passa o olho 10.000 vezes e acaba esquecendo. Pois é, mas só que essa é a real, não tem como enganar vocês. Pegue, não tem segurança ainda de fazer só na tela do computador, imprime, coloca uma do lado da outra ali, uma página do lado da outra e ticando. Ah, ele pediu aqui data de admissão errada. Do erro na data de admissão. Vem a empresa declarar que o reclamante nunca trabalhou no período declinado na inicial, e sim a partir da data tal, conforme comprovam isso, isso e aquilo. Vocês estão entendendo? Qualquer dado que vier na petição inicial e não corresponder com a sua tese de defesa ou com a verdade real, tem que ser trazida para a contestação. Aí, gente, lembrando daquilo tudo que já foi dito no vídeo 1 e 2, né? Se você for demorar muito para dar entrada na petição inicial, esteja sempre em contato com o seu cliente, crie alguma lista de transmissão, alguma coisa, tenha um horário que você pare para responder pelo menos aqueles clientes que estão ainda na fase de você dar entrada na petição inicial. Se coloque no lugar do cliente, ele está ansioso, ele está agoniado, muitas vezes o reclamante está dependendo financeiramente daquilo, ele entregou a você, ele confiou a você aquele caso, você disse que ia fazer, existe um contrato de confiança, de fidúcia em andamento, então é importante. Não deixe simplesmente, vou fazer quando der tempo, já falei para ele não me aperrear. Não funciona dessa forma. A fidelização de clientes, se você optou por trabalhar naquele nicho, cada nicho tem seus prós e contras. Tem clientes que são mais fáceis de trabalhar, clientes mais difíceis, por isso que a gente tem que ver qual é a sua habilidade como profissional, qual é a sua habilidade como ser humano, muitas vezes qual é o seu talento mesmo, para que você escolha um nicho de atuação que você vá trabalhar com tranquilidade. Então, esteja em contato com o seu cliente. Deu entrada na petição inicial, a gente utiliza na área trabalhista o PJE, né? O PJE, na grande maioria das vezes, ele já dá, quando você aperta lá o protocolar, ele roda, o sistema eletrônico e vai cair numa vara. E normalmente já vem a data, a hora da audiência e o número do processo. Você pode, inclusive, baixar em PDF aquele documento de comprovante, uma espécie de um recibo, né, que eles chamam. Eu normalmente baixo e guardo o comprovante na pasta digital, baixo em PDF mesmo, não imprimo, na pasta do cliente. Se você trabalha com processo ainda, gosta das pastas físicas, aquilo é um ótimo, parece uma capinha, vem o nome das partes, no número, tudo direitinho. Aí entre em contato com o seu cliente, diga para ele, olha, seu fulano, o seu processo caiu na vara tal, nossa audiência é dia tal, hora tal. E eu vou dizer um negócio para vocês. Logo que eu comecei, eu não sabia disso, né? Ninguém me contou. Muitas coisas que ninguém conta pra gente quando a gente está começando. Eu passava para o cliente, às vezes, por telefone. Olha, o seu processo é dia 20, na 13ª vara, no 7º andar. Então, eu trabalhava com o número 20, 13 e 7. Na cabeça do cliente, aquilo confundia tudo. Ele aparecia dia 7, na 20ª vara, no 7º andar. Vocês estão entendendo? O que eu faço hoje em dia? Mando sempre por escrito, por escrito. Se esse cliente não tiver um e-mail, não tiver um WhatsApp, não tiver uma mensagem, eu mando ele lá no escritório. Olha, vem aqui no escritório pegar a data da sua audiência, tá bom? A senhora não pode me passar por telefone? Não. Infelizmente, eu só posso passar por aqui. Poxa, doutor, e tal, tal, tal. Não caia nessa de só passar data por voz. Depois você não tem como comprovar que você passou aquela data. Normalmente as pessoas esquecem, é muito normal, tá? E o prejuízo é fatal. Então, o que eu faço? Se eu trabalhar com reclamante, eu mando ele lá. Faço um papelzinho bonitinho, ele dá ciência que recebeu, marco no calendário, olha, o senhor tá vendo que é uma terça-feira, né? O seu horário aqui é 8h10, onde é que o senhor mora? Eu pergunto. Doutora, eu moro lá não sei aonde. Então o senhor vai passar pela rua tal. Aquela rua, o senhor sabe que está em obra lá, é uma confusão aquela rua, então o senhor vai gastar pelo menos 1h30. Não, doutora, eu não gasto tudo isso não. Gasta sim. O senhor vai chegar atrasado, essa vara não atura nem 2 minutos de atraso. E aí o senhor vai arquivar o seu processo, ou pode ser condenado em custas de advogado da outra parte, pode ser condenado em custo do processo. Eu faço aquele terror, gente, tá? Porque o cliente tem que saber da seriedade que é da entrada num processo judicial, que é movimentar o judiciário
trabalhista, ainda mais agora depois da reforma trabalhista. Se você acha que não precisa tanto, que pode passar a data por telefone, não tem problema. Mas crie uma rotina de relembrar aquele cliente 5 dias antes, 3 dias antes e na véspera, tá? Cuidado com o recado. Ah, aqui é a mulher dele, ah, aqui é fulana, aqui é a vizinha, pode deixar que eu vou passar. Chega na hora, ele diz não, que ninguém me disse, fica o disse-me disse, a tua palavra conta dele. Complicado. Então, tenham uma forma de registro de passar essa data. Aí, quando ele pergunta assim, qual é a vara? Eu digo, olha, 13ª vara, 10ª vara, número 10. Ah, em que andar que é? Eu sei que andar que é, né? Que eu já sei aquilo de cós salteado. Eu vou dizer, olha, eu não lembro de cabeça que andar que é, mas chegando lá tem uma placa bem grande na entrada do fórum e dentro do elevador também. Aí o senhor grave 10ª vara, número 10, e peça para o elevador, para o assessorista, ou o senhor olha lá na listinha e o senhor aperta o andar. Por quê, gente? Porque é menos um número para ele se confundir. Entenderam? Isso confunde a cabeça do cliente. Então eu não dou andar, eu só dou a vara, o dia e a vara. Se eu mando por escrito, eu até mando o andar, né? Mas só uma vez, que é para ficar gravado lá. Quando eu tô relembrando, e olha, para vocês verem, eu mando por escrito, data, andar e vara. Aí daqui um tempo eu mando outra mensagem. Eles assim, qual é a vara mesmo, doutora? Ele nem consegue lá voltar na história do WhatsApp e ler. Ou às vezes deletou o WhatsApp, ou às vezes trocou de celular, vocês estão entendendo? Então ele vai gravar o dia e a vara, porque o andar ele não vai se perder, ele vai achar o andar lá. Empresa, gente, a mesma coisa, tá? A contestação tem que ser juntada até o horário da audiência, mas tem aquela discussão, né? Ah, eu posso juntar lá na hora e blá blá blá, e o PJE. O que é o padrão? A gente junta a contestação agora, né? Já acabou um pouco aquela discussão se pode ser juntado em sigilo ou não, ela já pode ser juntada em sigilo. Se você quiser juntar contestação aberta, tem também pegadinha para juntar contestação aberta. Eu vou já passar para vocês, que isso é coisa também, né, de quem está lá e só aprende isso na prática. Você junta a contestação no PJE, junta os documentos, junta a tua procuração, junta a tua carta de preposto. Quer juntar tudo em sigilo? Tudo em sigilo. A outra parte não vai ler nada. Só quando o juiz liberar o sigilo, tá? O que tem que acontecer? A mesma coisa com o preposto. O preposto hoje de empresa na área trabalhista não precisa mais ser empregado. Pode ser o conhecido? Pode. Pode ser o contador? Pode. Pode ser outro advogado, desde que não esteja habilitado no processo como advogado? Pode. O que é necessário para o preposto? Conhecer os fatos. Ele não pode, até pode, né? Chega lá, mas não deve. E simplesmente dizer, não sei. Ah, o senhor tem conhecimento desse... Não sei, não lembro. Eu não estava lá, não tenho conhecimento, não sei. Opa! Se eu tivesse pelo outro lado, eu já ia pedir uma confissão ficta, porque ele tem que ter conhecimento dos fatos. Ele não precisa, por exemplo, ter trabalhado na empresa por 10 anos. Conhecer os fatos não quer dizer que ele presenciou os fatos, mas ele tem que saber da rotina da empresa, como são feitos os pagamentos, como é que aquele trabalho que o reclamante exercia, como é que era feito. Óbvio, coisas que ele não sabe, ele pode dizer não sei. Coisas que ele não lembra, ele pode dizer não lembro, não tem problema algum. No entanto, o geral, sobre o que a petição inicial está falando, ele tem que saber. Senão, a outra parte pode pedir facinho uma confissão ficta, tá? Olha só uma dica. Eu tive uma vez, pela empresa, o reclamante entrou uma vez, pediu desistência. Segunda vez, arquivou. A segunda vez foi só o advogado dizendo que ele tinha sofrido um acidente de moto, não juntou naqueles 15 dias nenhum comprovante, nada. E aí o que aconteceu? Eu dei orientação para a empresa até, né, resolver, mandar aquela cartinha da notificação via cartório, não fizeram nada. Quando chegou na 4ª audiência, eu não podia entrar com aquela penalização de ficar 6 meses sem reclamar, porque aquela é só por arquivamento. E 2 ele tinha pedido a desistência. 1 ou 2 tinha pedido a desistência. Aí o que aconteceu? Dessa vez eu coloquei a minha contestação aberta. Porque aberta significa que a defesa já está lá. Pelo menos aqui no nosso tribunal, a maioria dos juízes não permitem a desistência, é o que está na lei, né? Mas o juiz meio que faz o que quer. Não permite a desistência sem a concordância da outra parte. Eu disse não, e agora não vai mais desistir. Foi uma forma que eu pensei de não permitir que ele desistisse. Caso ele arquivasse,
ainda seria condenada ali nas custas e, quem sabe, dependendo do entendimento, até os honorários de sucumbência, né? Isso aí vai depender muito, gente, ainda é muita briga isso, de tribunal para tribunal, de vara para vara, tá? Mas, nesse caso, eu coloquei sim a contestação aberta, porque a chance daquele empregado não ir era gigante. E com a contestação fechada, eu já conhecia a vara, eu já sabia que vara ia cair, a juíza faz dizer, a contestação está em sigilo, então só arquiva, não tem custas por causa disso, disso, também não tem honorários porque não foi apresentada a defesa. É o posicionamento da juíza. Caberia um recurso ordinário? Caberia, porque é uma sentença. Mas não era interesse do meu cliente, nem meu, né? Na verdade, o interesse do meu cliente era fazer um acordo. Acabamos até fechando um acordo por fora e homologando, porque simplesmente aquele reclamante não comparecia nas audiências marcadas para ele. Então, amigos, depois de passar dessa fase da petição inicial e essa fase da contestação, é que no curso eu consigo explicar para vocês mais direitinho, até a juntada de documentos no PJE, a juntada de documentos com a petição inicial, isso tudo eu consigo fazer por lá. Aqui, infelizmente, nosso tempo, nosso encontro é mais restrito, né? O que dói muito o meu coração, mas vamos continuar. Chegou o dia da audiência. E agora? Aquela ansiedade, ninguém dorme. Eu digo um negócio para vocês, a gente só aprende a nadar nadando, a gente só aprende a andar de bicicleta andando. Então, tem que meter a cara e ir. Tem como diminuir essa ansiedade? Tem, amigos. Lembre-se, se você está começando a advogar geral, primeiro ano, os primeiros 18 meses, eu considero de estágio profissional. Que ninguém te ensinou a advogar. Como é que você vai chegar advogando? Como um passe de mágica. Isso não existe. Então, você ainda está treinando. É como aquele médico que se forma e vira um residente naquela área específica. Ele já é médico, já é formado, sim, mas ele continua aluno para aquele médico mais experiente, que é o chefe diretor da residência médica. É mais ou menos assim que funciona para a gente. Então, não é só você que está agoniado, não é só você quem fica sem dormir, eu também fiquei, né? Quem olha para mim e diz assim, poxa, mas você não tem cara de quem nunca soube fazer audiência. Mas como é que eu aprendi a fazer audiência? Depois de 10 mil horas em sala de audiência, não foi da noite para o dia. Na minha primeira audiência, gente, ainda vou parar e contar isso para vocês, porque aí no final eu acho que a gente vai se abraçar, né? A gente vai dizer, olha, não desista, é assim mesmo, que a gente é cruel, cruel. Minha primeira audiência foi horrível. Eu queria que aquele fórum pegasse fogo, mas que não desse 8h20 da manhã para não chamarem o meu nome, não chamarem o nome da minha cliente, para eu não ter que entrar naquela sala, gente. Eu suava frio, eu acho que dá um pouco daquele apagão, sabe, de nervoso. É um horror, um horror, um horror. Mas aí, o que eu faria diferente hoje? Hoje eu já entendo que é necessário a gente continuar investindo tempo e dinheiro nas nossas prioridades. Então, ser um profissional dentro da área da advocacia é prioridade na sua vida? Aline, hoje é. Não, Aline, hoje ainda não. Hoje eu ainda consigo me virar sozinho, ainda não é uma prioridade, não. Escolha, porque se for uma prioridade, você precisa investir nisso. Vou te dar um pequeno exemplo. Tem muitos advogados que trabalham como audienciistas ou são advogados simplesmente mais experientes que você. E às vezes não é um advogado com 30 anos de carreira, é só o coleguinha que se formou um ano antes de você e já está ali na batalha um pouquinho mais tempo. O que custa ligar para esse colega e dizer, fulano, é o seguinte, eu estou com a minha primeira audiência marcada para o dia 20, como é que funcionaria para eu te contratar para você ir para essa audiência comigo? Né? Você não quer dividir seus honorários, você só quer ir com um acompanhante para essa audiência. Existe a possibilidade, já falei também lá no vídeo 1 e no vídeo 2, da parceria. A parceria ela é extremamente rentável para quem está começando. Então, se você está naquela agonia de insegurança, a palavra é insegurança, tanto emocional como técnica, faça uma parceria no primeiro processo. Parceria a gente divide honorários. Mas o que é melhor? Você ganhar metade daquilo que você ganharia trabalhando sozinho, mas ter segurança para fazer esse processo de cabo a rabo, ou você talvez até perder aquele honorário total, não vai ficar nem com 50%, porque pisou na bola, porque escorregou numa casquinha de banana que o outro advogado mais experiente jogou. Então avaliem isso. Vale muito a pena, se você não quer uma parceria, pelo menos contrate um colega para ir para essa audiência com você. Pô, Aline, não achei ninguém, realmente, ou não tenho condições de contratar. Gente, não ter condições de contratar
Tudo bem, mas é importante que você trabalhe, nem que seja numa renda extra, para ter essa condição, se aquilo for essencial no seu planejamento de carreira. Eu falo muito disso no curso, muito disso no curso. Quem achar que ficou com raiva da faculdade, que a faculdade não me ensinou a advogar, só vai estar perdendo tempo e chorando o mimimi no sofá. Quem já entendeu que eu preciso adquirir outros conhecimentos, além do que eu adquiri na faculdade, para eu poder vencer essa guerra que é esse mercado de trabalho na advocacia, esse vai para frente, tá? Então, tente contratar esse amigo. Caso você ligue para um conhecido, você vai se surpreender. Às vezes a pessoa até diz, olha, vou estar lá no fórum. Eu faço muito isso. De repente eu estou no fórum. Você está em que vara? Na quarta vara. Peraí que eu já vou descer aí. Quantas vezes eu já entrei em sala de audiência para fazer um acordo para um colega que estava ali muito nervoso, com um processo muito bom e ia perder aquele acordo, para acompanhar a audiência de instrução várias vezes. Nunca cobrei nada. Tem outros casos que eu cobro. Então isso é comum. Você vai sim encontrar colegas veteranos que vão fazer isso por você. Só que o quê? Você tem que tentar, você tem que colocar a cara no sol, tem que dizer, olha, eu estou precisando, olha, eu quero isso. Não, ninguém vai saber, galera. Então, para esse momento, acalme seus medos, todo mundo já teve esse medo. Quem sabe até o colega vai, né, bater na compaixão dele, vai dizer, nossa, lembrei agora da minha primeira audiência, amiga, eu não tive ninguém para pegar na minha mão, então eu vou com você sim. Faça isso, é extremamente importante. Se você disser para mim, não consegui nada, não tenho como pagar e não achei ninguém para me ajudar, amigo, leva alguém, nem que seja o teu coleguinha inexperiente mesmo, só para dividir aquela energia da angústia. Parece brincadeira, né? Mas funciona. Faça isso. Leve alguém. Não vá sozinho, porque parece que ter um backup ali já dá uma ajuda e o cliente vai ficar até feliz. Nossa, 2 advogados me defendendo. Muito bacana, tá? Para a empresa, gente, a mesma coisa, tá? A empresa vai diferenciar se o dono da empresa é que vai como preposto. Isso é uma ótima oportunidade para você já ir, ó, trabalhando na venda do seu produto. No curso eu falo muito isso, como se vender, inspirar e expirar a advocacia, inspirar e expirar a venda que você tem que fazer, porque a gente vive disso, de quê? De honorários. E apesar da gente, né, alguns até machucam os ouvidos, falar em advocacia e venda na mesma frase, mas é a real, é o que a gente faz hoje. Nós temos limites éticos, a gente não pode mercantilizar aquilo ali. Eu não posso simplesmente abrir um balcão na feira e sair fazendo consulta gratuita, hoje é promoção de mandado de segurança. Não posso, tá? Mas qualquer tipo de venda, de conversa que vai gerar um cliente, que vai gerar um contrato, isso você está aberto para fazer. Se o cliente já é seu, é o seu preposto e é o dono da empresa, esqueça celular. Ali você está 100% para aquele cliente. Converse, puxe assunto, se mostre interessado na empresa. Como é que funciona isso? E aquilo lá, como é que vocês fazem? Gente, é uma hora riquíssima, riquíssima. Quem aprender a trabalhar com isso vai estar 50 passos na frente. Nessa hora, o preposto está ali sentado, esperando a audiência. A audiência demora. Então, o que você vai fazer? Conversar sobre a empresa. Começa pelo caso que você está nas mãos. Pergunta, né? Por mais que você já saiba, por mais que a defesa já esteja protocolada, pergunte. Poxa, aí, esse cara nunca mais apareceu lá não, seu fulano? Aí ele vai dizer, olha, doutora, eu vou dizer uma coisa. Isso aí não é a primeira vez não, tenho vários desse lá. O primeiro eu resolvi assim, o segundo eu resolvi assado. Aí você vai puxando conversa. Digo, se é, por exemplo, um caso de horas extras. De como é que vocês estão fazendo lá hoje? Doutor, hoje é uma confusão. Porque me disseram que eu podia fazer aquilo, mas aí não funciona, a gente manda para o contador, envia um monte de hora extra, e eu não tenho ninguém para organizar isso. Você já está pontuando o quê? As dores daquele cliente, o problema daquele cliente. Em vez de você ficar ali papeando besteira com outro colega que você encontrou no corredor, ficar ali em WhatsApp com fone de ouvido, olha, gente, me dói o coração quando eu vejo advogado com fone de ouvido e o preposto lá do lado. De graça, de bandeja, doido para conversar, puxa assunto. Você já estudou a empresa, você já fez a contestação. Então, puxe assunto, é uma ótima maneira de você continuar se vendendo. Lembram do que eu contei no vídeo 1 e no vídeo 2? Que durante todo o processo a gente continua se vendendo, porque ele vai continuar falando da gente, ele vai continuar contando para os colegas como é que foi aquele processo dele. Lembram disso?
Se tudo isso que eu falei até aqui, gente, faz sentido para vocês, parem um minuto para tomar essa decisão, para dizer o que você quer para a sua vida profissional, porque as ferramentas existem, só que muitas delas estão fora do curso de Direito, é isso que muita gente ainda não entendeu. Mas quando a gente consegue virar a chave daquele profissional, da cabeça, né, do cérebro, virar aquele raciocínio, aquele que a gente chama de mindset, aquele cérebro está apto a receber novas informações, ele já aceitou que o mercado mudou, que não se faz mais advocacia como se fazia 10 anos atrás, que ele precisa investir tempo, investir dinheiro também, por que não, né? Em preparo, em prática, em treino. Treino é treino, jogo é jogo. E uma hora a roda da advocacia roda, seja você contratado, seja você autônomo, seja você trabalhando em parceria com mais alguém. No entanto, a gente tem que ter paciência. E o que eu vejo que deixa mais angustiante essa espera? É você não saber se está no caminho certo. Eu sempre digo isso nos meus cursos, para os meus alunos, em palestras, eu sempre digo isso. Se você tiver que passar pelaquele vale das sombras, mas você souber que você está no Vale das Sombras e que ele dura tantos dias, tantas horas, tantos anos, e que uma hora ele acaba, mas aquele é o caminho certo, você vai. Mas se você não sabe que aquele é o caminho certo, você anda um pouco e acaba voltando. Aí anda mais um pouco e acaba indo para a direita. Anda mais um pouco e para a esquerda. Ao longo de 1 ou 2 anos, você não saiu do lugar, porque você não tinha certeza do seu caminho. Então aqui, nessas 3 aulas desse webinário, o meu objetivo era te entregar pelo menos o caminho. Então quem quiser conversar mais, dúvidas, será que é para mim? Deixa tudo aí embaixo, que eu adoro bater esse papo, vai ser um prazer responder vocês, tá? Vamos voltar aqui para a nossa sala de audiência? Vamos lá? Então, amigos, é treino, é ir assistir a audiência, é botar na cabeça que você pode fazer, é se vestir de advocacia. Já falei para vocês também da importância das vestimentas, de parecer advogado. Aquilo é importante para você ao se olhar no espelho, aquilo é importante para o teu cliente, aquilo é importante para terceiros. Nós estamos falando com terceiros, né? Então vamos pensar aqui, se eu vou no carnaval, vou brincar de carnaval, e eu me fantasio, sei lá, de havaiana, eu quero o quê? Que as pessoas pensem que eu sou uma havaiana, não é? Então é a mesma coisa, você pode até nem ser advogado. Se você vai para o fórum todo trabalhado na advocacia, você vai responder, com licença, doutor, bom dia, doutor, porque é essa imagem que você está passando para terceiros. Se você decidiu ser advogado, se você abraçou a carreira da advocacia, se você já está terminando aqui o nosso webinar, isso fez sentido para você, então coloque na prática. Em sala de audiência, o que pode te pegar, que vai te deixar extremamente nervoso? É um juiz que fuja muito daquela prática, né? Tanto do CPC quanto do processo do trabalho que a gente estudou. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, não sei se bom ou ruim, todos fogem, tá, gente? Todos fogem. Então, qual é a dica que eu te dou aqui? Converse com outras pessoas sobre o procedimento daquele juiz. Quando você vai para a audiência, você já sabe que vara é. Vamos usar o meu exemplo aqui. 10ª vara. Você, né, não disse nem o andar para o reclamante. 10ª vara. Então converse, tem muitos grupos de WhatsApp de advogados, tem grupos dentro do Facebook, dentro da OAB, da tua seccional. Com certeza tem algum grupo temático de advocacia trabalhista, de prática trabalhista. Vá lá, converse. Muitas pessoas não se negam a isso, a essa pequena conversa. Olha, você já teve audiência aqui nessa vara? Ah, já. Qual é o procedimento desse juiz? Ele é tranquilo, ele é calmo, ele tira o preposto de sala, ele não tira, como é que ele trata as testemunhas? Isso daí já vai acalmar e muito aquela sua agonia de não saber o que te espera, tá? Outra coisa importante, isso aí eu explico no curso muito detalhadamente, é saber onde vocês vão sentar, né? Estas instruções são essenciais para você dar para o seu cliente. Quando o cliente está lá fora e você consegue contar para ele, antes de entrar na sala de audiência, o que vai acontecer lá dentro, como se aquilo fosse um filme, quando sai da sala, isso já aconteceu comigo diversas vezes, eles, doutora, mas foi igualzinho que a senhora falou, hein? Gente, aquilo gera um poder de reconhecimento no seu trabalho incrível, que ele diz, nossa, ela conhece isso aqui, cada cantinho do quadrado dessa sala. E como é que a gente faz isso? Bola de cristal? Não, experiência. E se você não tem experiência, procure saber, procure contar.
Aí, antes de entrar na sala de audiência, eu já expliquei. Olha, gente, é o seguinte, essa sala é muito fria, tá? Então, se vocês estiverem muito agoniados com a temperatura, às vezes fica, né, aquele ar em cima da testemunha ali, meio que de propósito, né? Peçam, às vezes eu peço para o conciliador, olha, se você se importa, por favor, desligar o ar-condicionado um pouquinho, que realmente está muito frio, a pessoa está até com os dedos duros, não está conseguindo nem falar. Aí você, se já conversou com outra pessoa, já sabe se esse juiz é um juiz calmo, é um juiz tranquilo. E eu digo, olha, esse juiz é calmo, bem tranquilo. Se você não entendeu, pergunte novamente. Se você não se lembra, diga que não lembra. Agora, se é aquele juiz louco, né, que nem para sentado e grita e não tem muita paciência, eu digo isso também. Digo, olha, esse juiz aí, ele é um pouco diferenciado, ele é um juiz extremamente estressado, ele grita, ele fala muito alto, então não fique com medo, não se assuste, porque não é só com você, ele faz isso com todo mundo. Vamos torcer para ele estar aí num dia mais tranquilo, mas não se preocupe, que se ele fizer alguma coisa que eu, né, esteja ali olhando e acredite que vai atrapalhar o seu processo, eu vou intervir, mas fora isso, ele só fala alto mesmo. Vocês estão entendendo? Então você vai passando para o teu cliente, seja o preposto, o reclamante, até para a testemunha, mais ou menos aquele filme do que vai acontecer na sala de audiência. Uma coisa muito importante, a gente aprender a usar os protestos. No curso eu também falo muito sobre os protestos. Protestos na área trabalhista, eles são diferentes dos protestos na área civil, eles têm muito valor na área trabalhista, tá? É aquela questão da área trabalhista, a gente não pode recorrer de imediato. Tudo que acontecer até a sentença, a gente só tem o recurso, ou o mandado de segurança, né? Mas que é um ponto fora da curva. Recurso mesmo, a gente só tem o recurso ordinário após sentença. Embargo de declaração, depois recurso ordinário. Então, qualquer ato que esteja fazendo cerceamento de defesa, algo que o juiz não quis registrar, uma coisa ou outra, você tem que consignar protestos. Mas calma. Protestos é algo que você só vai lembrar de fazer depois que você já conseguir um pouco de segurança em sala de audiência, tá? E não se preocupe. Deixar passar a hora que era um protesto, uma coisa ou outra, é normal. Às vezes pode atrapalhar um processo mais na frente? Pode até, não que atrapalhe, mas poderia ter sido melhor, né? Mas é normal, aconteceu com todo mundo, aconteceu comigo, vai acontecer com você. E o que a gente tem que fazer? Se concentrar para trabalhar nos atos principais da sala de audiência. Outra dica que eu dou para vocês, antes de entrar numa sala de audiência, estude ônus da prova. Pouca gente dá atenção para isso, gente. Mas ônus da prova pode salvar uma audiência. Por exemplo, estando pelo reclamante, normalmente quem alega tem que provar. Então você vai saber exatamente o que você tem que provar. Se eu estou pedindo hora extras, a empresa tem mais de 20 funcionários, agora, né, antigamente era 10, mudou para 20 funcionários, tem a obrigação de mostrar os cartões de ponto, se não vale a minha tese, então tudo isso você já tem que saber. Eu tenho que levar uma testemunha de hora extra? Sim, tá? Aí eu estou pela empresa, hora extra, tenho menos de 10 empregados, menos de 20, né, que agora mudou, tenho 3 empregados. Não tenho obrigação de apresentar cartão de ponto. Eu tenho obrigação de levar uma testemunha para dizer que o reclamante não fazia hora extras, avalie, porque a obrigação de prova é dele, tá? Então, muitas vezes, a empresa nem precisa levar essa testemunha. Então, quando você estuda ônus da prova, você sabe muito bem o que você vai fazer em sala de audiência. As perguntas que você vai fazer, as perguntas, né, pontuais que não estão na contestação que você precisa fazer, as perguntas pontuais que o reclamante deu a entender na petição inicial, mas não ficou muito claro. Então você consegue matar dentro da sala de audiência, é um balé assim fantástico, quando você sabe o ônus da prova. Quando você conhece o que você tem que provar ou que a outra parte deveria provar, facilmente a gente dispensa testemunhas. Por quê? Porque você sabe. A outra parte não se desincumbiu de provar o que ela deveria provar, então ela não vai levar. É mais ou menos assim que funciona. Então, dica para a sala de audiência, estudem ônus da prova. Amigos, a mesma coisa se for uma audiência de conciliação. O segredo da audiência de conciliação é o emocional, é paz de espírito. Avise para o seu cliente o que vai acontecer lá dentro, tanto empregado como empresa.
Avise que a possibilidade pode ser renovada, mesmo em processo sumaríssimo, que não tem aquela obrigação de renovar o final, blá, 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 blá. Mas é sempre bem-vindo um acordo na área trabalhista, tá? Aí a grande questão da audiência de conciliação. Acho até que eu vou fazer um curso só sobre isso. Que valor de acordo? É o que eu mais escuto. Doutora, o que seria bom num acordo aqui? Tanto para a empresa como para o reclamante. Muitas vezes o cliente, o reclamante, ele é o dono da ação. Muitas vezes você pergunta, quanto é que o senhor acha que o senhor receberia aqui para encerrar isso aqui? Ele não sabe, gente. E me dá um nervoso quando eu vejo em sala de audiência, advogado parado lá, aí olha para o cliente, quanto é que o senhor aceita? Aí ele vira, não sei, doutora, veja aí. Ah, veja o senhor, o processo é seu. Gente, que nervoso que me dá, vontade de balançar aquele advogado, digo, olha, quem tem que saber é você. Você é o profissional, você é o técnico. Ajude seu cliente a decidir, tá? De novo, segredo do qual é a melhor proposta de acordo, ônus da prova. Avalie o ônus da prova, sua obrigação de provar. Avalie o que você efetivamente vai conseguir provar. Então, coloque isso daí já como certo, isso vem em sentença. Então, menor do que isso não vale a pena. E a empresa é a mesma coisa. Se você já sabe que ele tem o ônus da prova de provar A, que ele consegue provar A, então aquele A você não vai conseguir se livrar. Então, se é só aquilo que vai ser provado, é muito mais barato negociar em audiência de conciliação. Não tem honorário, as custas ali a gente consegue jogar para frente, consegue isentar muita coisa, principalmente se aquele reclamante tiver carteira assinada, dá para fazer um jogo ali de varetas, né, que é meio complicado, mas dá para fazer. E o quê? É milagre? Não, gente, é técnica. Eu, há muito tempo, me especializei em fazer bons acordos que são maravilhosos. Por quê? Porque eu já entendi como é que funciona o ônus da prova. Então, eu já chego para minha cliente empresa e disse, olha, é o seguinte, aqui vocês vão ser condenados em X. Isso aí ninguém duvida, tá? O Y é duvidoso, mas vamos trabalhar em X. Vamos ver que essa sentença, essa vara rápida vai sair daqui a 2 semanas, tem essa sentença. Sentença não se parcela, sentença se paga à vista. E para recorrer, a gente vai pagar esse X, que já vai ficar depositado. A gente fazendo um acordo só sobre esse X, porque o Y é duvidoso, vamos jogar um parcelamento em 4 parcelas, ver se o reclamante aceita. Não tem honorários, a grande maioria das vezes, a não ser que você acorde honorários em acordo de audiência de conciliação. Então, o teu cliente já vai ficar seguro, dizendo, pô, verdade, do X eu não vou fugir, né? Vamos tentar negociar. E aí começa o duelo, tá? Óbvio, se eu tô pela parte reclamante, eu já sei, já aprendi dicas de fazer a habilitação de seguro-desemprego via ata, com força de ordem judicial, que facilita muito. Dá para fazer, Aline? Dá. Discriminar as parcelas de FGTS correspondentes a cada mês exatamente, ou depositar em conta e gerar as guias. Então, tudo isso pode ser feito dentro de uma audiência de conciliação. Eu estou, inclusive, gente, preparando um curso especial só sobre audiências de conciliação, técnicas de acordo, que eu acho que é um negócio fantástico. Poucas pessoas realmente sabem mediar um acordo. Acordo a gente trabalha muito com a parte emocional da outra parte, do nosso cliente. Então, o negócio ali é meio que uma areia movediça, mas quando é sucesso, acordo, ele é sucesso, tá? E quando é fracasso, realmente é fracasso. Finalizada tanto a audiência de instrução como a audiência de conciliação, sai ainda de mão dadas com o seu cliente, carregando o cliente no colo. Quando você perceber, entender que a audiência terminou, às vezes o cliente não sabe. Você diga, vamos, seu fulano, dê bom dia para todo mundo, muito bom dia, muito obrigado, obrigado, excelência, obrigado, conciliador. Deu aperto de mão no advogado da outra parte, porque encerrou. O litígio é só ali dentro. Saia, deixe o seu cliente ver que você é uma pessoa que tem empatia, é bem-quisto, tem educação, cumprimenta todos os advogados, juízes e servidores da justiça nos corredores. Isso é muito bom. Isso gera, né, uma figura, a pessoa ficar com aquela lembrança sua muito boa. Saia e explique o que aconteceu. Lembre-se sempre do seguinte, aquele cliente que está lá, ele vai chegar na empresa e vai contar como foi essa audiência para alguém. Ou o reclamante vai chegar em casa e vai contar para a esposa, vai contar para o marido como foi essa audiência. Aí imaginem qual é o feedback da sua venda, que você está sempre se vendendo, que essa pessoa vai fazer. Se ele não entendeu nada, ele vai chegar para a mulher dele, e aí, fulano, como é que foi a audiência lá, o negócio? Ah, mulher, foi, sei lá, foi lá, depois o doutor vai ver lá. A mulher vai ficar, como assim?
A ansiedade toda que a gente tá, vai ganhar, vai perder. Ah, não sei, ele até explicou, falou lá um monte de coisa, mas não entendi não. Adianta levar isso para casa no teu pós-venda? Não. Então traduza no melhor português que você entender. Seu fulano, é o seguinte, aqui acabou, agora o juiz vai olhar tudo que a gente escreveu, todas as provas que nós juntamos, tá? E ele vai decidir. A decisão dele vai sair no sistema, a gente não precisa vir aqui de novo. Então ele marcou para dizer o que ele decidiu dia 10. Só que ele tem até 23h59 para botar a decisão dele lá no sistema. Eu acesso pelo meu computador, não se preocupe. Então no dia 11, cedinho, eu vou ligar para o senhor para dizer no que deu. Combinado? Combinado, o cara entendeu. Empresa, a mesma coisa. Às vezes vem no finalzinho da ata ainda mais uns prazos para apresentar alegações finais por escrito, isso e aquilo, blá, blá, blá. Então você explique para o preposto o que aconteceu. Da mesma forma, olha, seu fulano, né, já está tudo pronto lá, o juiz vai avaliar. Eu acredito que nós fomos bem nesse ponto, acredito que a nossa testemunha não foi bem naquele outro ponto. Seja sincero, né? Se você não tem muita experiência, por isso que é bom levar alguém que tenha, porque aí você consegue dar esse feedback bem legal. Ou seja pelo menos sucinto. Olha, a audiência foi tranquila, foi aquilo que a gente esperava mais ou menos, aí você não entra muito no mérito se você acha que vai vir uma sentença positiva ou negativa. Era mais ou menos aquilo que a gente esperava e vamos aguardar. Pronto. Até o dia da sentença, tenha certeza que eles não vão ficar te perturbando. Ou se ficarem, olha, eu expliquei para vocês que até dia 10 a gente não tem mais nada a ser feito. Vamos aguardar. Bacana, bacana. Chegou dia 10. Explique a sentença para o seu cliente. Eu normalmente gosto que o cliente vá até o escritório para eu explicar a sentença, porque sentença é um troço difícil de ler. Não é todo mundo que sabe traduzir uma sentença. E às vezes eles pegam uma frase, um pedaço, e não sabe se está na fundamentação, no dispositivo, nisso, daquilo, aí pronto. Aí te copia aquilo no WhatsApp, começa um monte de pergunta. Então eu prefiro que o cliente vá até o escritório, eu pego, imprimo a sentença, ou jogo na tela do computador bem grande. Se tiver no papel, vou grifando as partes importantes, e olha, o senhor lembra disso? Aqui o juiz, isso e aquilo. Aí eu já converso com o cliente sobre a possibilidade do recurso, né? Sempre pensando no que o cliente quer, no problema que ele quer para resolver. Porque se a gente focar no processo, a gente vai recorrer sempre. Vai mandar a empresa dar um jeito de pagar o preparo do recurso, as custas, sempre a gente vai recorrer. Mas só que nem sempre é necessário. Na prática, você tem que entender o seu cliente. Ele é mais importante do que o processo. Às vezes o cliente não quer que aquilo dure mais não sei quanto tempo. Então você tem que captar, tem que entender esse feeling, essa linha fina que fica entre o profissional e o cliente para entender o que ele quer. Se aquilo está causando um caos na vida dele, se pergunte, olha, você não quer que eu tente entrar em contato com o advogado da outra parte? A gente tenta ver um valor parcelado e já encerra isso aqui? Ai, doutor, era tudo que eu mais queria. Olha, porque eu não sei se eu tenho cabeça aí para recurso. Ele não vai fazer nada no recurso, quem vai fazer é você, né? Em tese, ele vai ser, né? Ele só vai pagar, se for a empresa. Mas a pessoa está envolvida emocionalmente. Então é como eu digo, foque no cliente, não no processo. O processo é problema seu. O cliente não tem que se meter ali, mas explique os procedimentos. Olha, caso a gente recorra, vai acontecer isso, isso e aquilo. Caso a gente não recorra, seja muito claro, vai transitar em julgado. Eu sempre uso essa expressão. A justiça vai vir e vai passar um cimento em cima da nossa sentença. O senhor sabe, igual a calçada que estão consertando, passa o cimento com a pazinha, secou, ninguém tira mais o que está escrito dali. Então tem que ser bem claro, porque às vezes mesmo você sendo um pouco claro, transitou em julgado, aí o cliente vira, doutora, mas eu estava pensando se não podia juntar uns documentos que minha mulher tem. Não, meu amigo, não pode juntar documento pós-sentença que a sua mulher tem guardado lá. Vocês estão entendendo o porquê dessa necessidade de ser tão claro? Então, amigos, a gente trazendo todo esse conhecimento para a vida prática, a gente vai vendo que o dia a dia na nossa advocacia vai ficando menos massivo, assim, dói menos, porque a gente já sabe onde a gente vai pisar. O fórum deixa de ser aquela caverna do dragão e passa a ser um ambiente extremamente saudável, onde você gosta de ir, porque você sabe o que está fazendo, né? Então, pelos comentários que eu já recebi aí do curso,
pelos comentários que eu já recebi nas redes sociais, eu já vi que várias pessoas já criaram um sentimento novo sobre a prática trabalhista, já criaram um sentimento de renovação sobre a fase gostosa de você atender o cliente trabalhista, de você gerar aqueles resultados positivos para o cliente trabalhista. Fiquei muito feliz com depoimentos das pessoas me dizendo que só no vídeo 1 e no vídeo 2 já conseguiram melhorar seus atendimentos, só pelo material que eu deixei aí, que ainda tem muito mais material após essa aula aqui, já conseguiram ficar mais seguros, né, diminuir aquela ansiedade com o roteiro que eu deixei de atendimento da empresa, quando a gente vai para aquela reunião que a gente fica meio ansioso, com o roteiro que eu deixei de precificação de honorários. Então, muitas pessoas já me disseram que já abriu um horizonte novo para aquilo ali, e esse é meu objetivo aqui dentro. Então, eu já percebi que muita gente já começou a virar a chave, já entendeu que é possível, sim, enfrentar esse mar de tubarões, mas que a gente precisa, né, estar o quê? Preparados, e que é de grão em grão, e que é de pouquinho em pouquinho, e que a advocacia é lenta sim. Mesmo a advocacia sendo lenta, muita gente já percebeu que é importante adquirir conhecimento prático para dar este passo à frente, para estar preparado para enfrentar esse mercado de trabalho. Isso faz sentido para você? Você conseguiu se identificar em algum momento, em algum dos exemplos que eu coloquei aqui para gente? Se sim, eu te faço um último pedido aqui. Te peço permissão e te convido para assistir mais um videozinho que eu vou deixar aí embaixo, super curtinho, para eu te apresentar o nosso curso de prática trabalhista raiz, que é muito mais completo do que, se vocês já gostaram do webinário, vocês vão amar o curso de prática trabalhista raiz. Te convido a assistir o nosso último vídeo, bem pequenininho, que é um convite para você conhecer tudo que eu preparei para ti, buscando exatamente o quê? Te colocar frente a frente com o mercado da advocacia trabalhista na prática, raiz, aquilo que a faculdade não te ensinou e aquilo que não está nos livros. Muito obrigado pela companhia, eu sou a Aline Laredo e te aguardo lá no nosso curso de prática trabalhista do Clicando Direito.